Êxodo capítulo 17, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Êxodo 17, a partir do verso de número 8. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, no monte, e o bordão ou a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desfez ou desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Pode se sentar? Em nome de Jesus. Fale com Deus nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, eis aqui a Tua palavra. Ó Deus, fale conosco, nos abençoe, nos direcione, Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz: Amém. Amém. Amém? Irmãos, nós vemos aqui um texto onde a Bíblia relata a primeira batalha de Israel logo depois da sua saída do Egito. Assim que o povo saiu do Egito, assim que o povo atravessou o Mar Vermelho, assim que o povo entrou ao deserto, a Bíblia fala que Deus manifesta a sua glória. O povo chega nesse deserto de Refidim, e a Bíblia fala que ali o povo teve sede. Então eles murmuraram, clamaram e disseram: Moisés, por que nos trouxe para esse deserto para morrer de sede? A Bíblia fala que Moisés vai falar com Deus. E Moisés disse: Senhor, o povo só falta me apedrejar. Essas foram as palavras de Moisés. A Bíblia diz que Deus falou: Moisés, pega o bordão, ou essa vara que está nas suas mãos, e toca na rocha, fere a rocha. Eu estarei diante de ti, você vai ferir a rocha com essa mesma vara que você tocou no rio, onde as águas se verteram em sangue. Toca. A Bíblia diz que Moisés fere a rocha e a água desce ali. E aquele lugar então é nomeado de Meribá, ou Massa, que quer dizer em hebraico lugar pleito judicial, é um lugar de justiça, onde Deus ali, porque a Bíblia diz que o povo tentou, o povo fez prova com o Senhor naquele lugar. E a Bíblia diz então que logo depois desse episódio, a Bíblia diz que eles continuam a sua jornada no deserto, nesse deserto de Refidim. Aí a Bíblia diz que se levanta um tal de Amaleque, juntamente com os seus bandos,
os amalequitas. E a Bíblia diz que a história diz que ali eles eram donos daquela área, eles comandavam aquela área do deserto de Refidim. E a Bíblia diz então que este Amaleque se levanta contra Moisés e contra aquele povo para guerrear, para roubar, para matar, para destruir. A Bíblia diz então que Moisés então ele chama Josué e ali então ele dá uma ordem para Josué. Ele diz: Josué, sai aí no meio do arraial, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Josué nunca tinha guerreado, o povo ali muito menos, mas ali então Josué recebe a incumbência de ser o comandante, o capitão do exército que iria para a guerra, que iria lutar contra um povo que já era um povo que guerreava, já era um povo que tinha, ali os seus armamentos, já era um povo que tinha ali, as suas indumentárias para a guerra. Mas o povo de Israel nunca tinha havido lutado. Mas uma coisa é certa: quando nós entendemos que servimos ao grande El Shaddai, o Senhor dos exércitos, aquele que Moisés diz que o Senhor é a minha bandeira, porque uma bandeira você nunca vai ver. Uma bandeira ela não foi feita para estar, enfim, embaixo. Uma bandeira você vai sempre ver uma bandeira de destaque, uma bandeira no alto. Ou seja, Moisés, ele declarou que o Senhor é a minha bandeira, porque acima de nós está um Deus todo-poderoso que nunca perdeu uma batalha. Ou seja, Moisés estava simbolizando aquilo que a própria Bíblia diz: eleva os meus olhos para o alto, porque de lá me virá o socorro. O meu socorro vem do Deus que fez o céu e também a terra. E se de lá vem o seu socorro, não fique em silêncio neste lugar. Aplauda e glorifique esse Deus que está acima de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz então que ele chama Josué e diz: dá ordem a Josué. E a Bíblia diz que eles saíram e venceram essa batalha. Venceram. Mas dentro desse texto nós temos algumas coisas que levaram Josué e aquele povo a vencer a batalha. A Bíblia diz que Moisés então chama Josué e diz: olha, a partir de hoje, isso nas minhas palavras, a partir de hoje, você vai ser o comandante do exército que vai sair à batalha. Escolhe homens capacitados, escolhe homens que tem, você vê, capacidade neles para ir à guerra. E Josué então, o meu posto é ser o comandante desse exército. E aí, você vai para a batalha. Enquanto isso, eu vou subir lá para o alto do monte. Vou estar lá no monte. E vou levar Hur e Arão comigo. A Bíblia diz que Josué, ele obedeceu a ordem de Moisés. Ele não questionou. Ele entendeu, como nós também temos que entender, que no reino de Deus, cada um tem a sua posição. Ele entendeu: o meu lugar é no campo de batalha. O lugar de Moisés é no monte intercedendo. E o lugar de Arão e Hur é do lado de Moisés, dando suporte. Ou seja, cada um entendeu o seu lugar na batalha. Ninguém ficou brigando: não, eu vou ter que ficar no monte e você pode ir para a batalha, o Arão e o Hur também pode descer para a batalha e eu vou para o monte, vocês sempre. Não houve essa disputa de lugar, de cargo, de posição, não.
E o que nós vemos hoje em muitos lugares, muitas igrejas vindo à falência, vindo à catástrofe, porque cada um quer estar no lugar aonde Deus o colocou. Ele quer dar o lugar que ele quer. Aqui cada um tinha o seu lugar. Não houve essa disputa. E a gente vê tanta disputa por aí. Fulano querendo mostrar que ele está acima dos outros. Irmão, no reino de Deus está todo mundo no mesmo nível. Diante de Deus não tem melhor, não tem pior, não tem. Mas no reino de Deus há hierarquia. No reino de Deus cada um tem a sua posição. Quando Paulo disse que nós somos um corpo, ele estava dizendo claramente que cada corpo, o corpo é um só, mas ele é composto de membros, e cada membro tem a sua função. O braço tem a função, o pé tem uma função, o nariz tem uma função, a orelha tem uma função, cada um tem uma função, mas todos fazem parte do mesmo corpo, mas cada um tem uma função. O pé não vai fazer a função da mão, a mão não vai fazer a função do olho, o olho vai fazer a função do nariz, não. Cada um tem a sua função. Estão posicionados no corpo, mas cada um tem a sua função. Então aqui no reino de Deus não é diferente. Cada um tem a sua função. Cada um. Eu já ouvi isso muitas das vezes. E a princípio a gente olha, ouve, mas nem tudo que a gente ouve a gente pode concordar. Eu já ouvi alguém chegar e falar: não, o meu sonho é que alguém chegue na igreja e pergunte quem é o pastor aqui, aí todo mundo levanta a mão, eu sou o pastor. Não, irmão. Só tem um pastor. Só tem um. E os outros vão o quê? Auxiliar esse pastor, que também vão ter, né, o seu cargo, a sua função pastoral. Só que quem é o líder que Deus colocou? Quem é o anjo da igreja? É o fulano. Então, se todo mundo é pastor, cadê o levita? Se todo mundo é pastor, cadê o diácono? Se todo mundo é pastor, cadê o pessoal da intercessão, da oração? Cadê? Se todos são corpo, cada um é membro. É por isso que a Bíblia diz: imagine se todo o corpo fosse olho. Cadê a mão? Cadê o pé? Então cada um tem a sua posição no corpo. Então nós temos que entender isso. Deus me chamou para algo específico. Então eu tenho que buscar isso em Deus. Então a Bíblia nos mostra que cada um tinha a sua função. Moisés lá no alto do monte intercedendo, Arão e Ur ali sendo seus auxiliares, e Josué lá no campo de batalha. A Bíblia diz que ninguém questionou, cada um ficou no seu lugar. Como diz por aí, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua posição. E quando nós entendemos isso, nós temos sensibilidade de receber a direção de Deus. É por isso que eu entendo como a Bíblia fala que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então, quando há união, não há disputa. Quando há união, não tem ninguém querendo puxar o tapete do outro. Quando há união, não tem ninguém querendo sobressair achando que é melhor que ninguém. Quando há união, a Bíblia diz que ali o Senhor estabelece a sua bênção. Então eles venceram porque estavam unidos. Unidos num só propósito: derrotar os amalequitas. Unidos em um só propósito. Então a igreja, ela caminha, né, cada um na sua função, mas o propósito é um só. Que propósito? Ganhar almas para o reino do Senhor. Ser um instrumento de bênção neste bairro. Esse é o foco da igreja. Aí a Bíblia diz que Josué então reconheceu o seu lugar.
Moisés no seu lugar, o Arão no seu lugar. Aí a Bíblia diz, verso 10, diz assim: fez Josué como Moisés lhe ordenara ou lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Ou seja, Josué, ele foi submisso à autoridade de Deus que estava sobre a vida dele. Ele reconhecia a autoridade de Deus sobre a vida de Moisés. Então nós não podemos nos levantar contra uma autoridade constituída por Deus. A Bíblia diz que um dia, questionaram a autoridade de Moisés. Foi Arão e Miriam. Sabe o que aconteceu? Não entraram na terra prometida. Questionaram a autoridade de Moisés. Houve um grupinho chamado, Coré, Abirão e Datã, questionaram a autoridade de Moisés. A Bíblia diz que Moisés sobe para o monte e vai orar ao Senhor. Moisés então vai. A Bíblia diz que Coré, Abirão e Datã se levantam vão até Arão, o irmão de Moisés. Olha, Moisés está demorando. Nós queremos a resposta, então nós precisamos de um Deus. A Bíblia diz que eles persuadiram Arão, fizeram ali um bezerro de ouro. A Bíblia diz então que Moisés desce do monte. Quando Moisés desce do monte, está aquela bagunça, aquela verdadeiro carnaval, uma bagunça. A Bíblia diz que Coré, Abirão e Datã questionaram a autoridade de Moisés. Aí Moisés então reúne e olha, então vamos fazer um negócio. Se vocês morrerem de morte natural, o Senhor não é comigo. Agora, se vocês morrerem de uma morte, vamos colocar vou colocar com as minhas palavras. Se vocês morrerem de uma forma sobrenatural, Deus está comigo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu todos aqueles que se levantaram contra a autoridade de Moisés. Então nós temos que ser submissos à autoridade. A autoridade espiritual principalmente. Então Josué reconheceu a autoridade de Deus que estava sobre a vida de Moisés. Ele reconheceu a unção que estava sobre a vida de Moisés. Moisés era o pastor daquele povo. Era o pastor daquela igreja. Então a Bíblia diz que eles venceram. Terceiro, a Bíblia diz que lá está Moisés no monte. Lá está Josué no campo de batalha. E começou a peleja, começou a batalha. A Bíblia diz que num determinado momento Moisés levanta as suas mãos. E a Bíblia diz que o exército de Deus começou a vencer. Josué começou a prevalecer. E a Bíblia diz então que Moisés então baixou as mãos. E a Bíblia diz, nós lembramos que as mãos de Moisés eram pesadas. E quando ele abaixou a mão, o exército dos amalequitas, do inimigo, começou a prevalecer. Aí a Bíblia diz que Moisés levantava a mão, o povo de Deus começava a vencer. Ou seja, ficou aquele chamado perde-ganho. Uma hora está ganhando, uma hora está perdendo. Uma hora está ganhando, uma hora está perdendo. Aí a Bíblia diz então que eles observam que quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. É por isso que quando a gente vai orar, a gente pede para os irmãos levantar as mãos. Porque mãos levantadas é sinal de dependência. Quando eu e você levantamos a mão aqui na terra, tem um Deus que estende a mão dele no céu e nos garante a vitória. Glória a Deus. E mãos levantadas, a Bíblia diz que quando Moisés abaixava, o povo começava a perder. Então mãos levantadas é símbolo de
Ou seja, não baixe a guarda, não recue, não desista, não desanime. Então Moisés levantava as mãos e o povo começava a prevalecer. Mas quando Moisés abaixava, o povo começava a perder. Aí a Bíblia diz, eu não sei qual dos dois, estava lá Arão e Hur, e eles entenderam, olha, o lugar de Josué é na batalha, o lugar de Moisés é aqui com as mãos estendidas. E o que a gente está fazendo aqui? Então alguém percebe, mão levantou, o povo está vencendo, mão abaixou, o povo está perdendo. De repente, um deles tem a sensibilidade espiritual de entender, opa, já sei aonde está o modo de como nós vamos vencer. A Bíblia diz que eles pegam uma pedra e colocam Moisés em cima da pedra. Em cima da pedra. Em cima de uma rocha, de uma pedra. O que o salmista diz? Que o Senhor ouviu a minha oração. Moisés estava falando o quê? Intercedendo, estava orando. O Senhor ouviu a minha oração, me tirou de um lamaçal, de um charco de lodo e me colocou sobre uma rocha, sobre uma pedra. A Bíblia diz que eles pegaram uma pedra e colocaram Moisés em cima da pedra. Era o símbolo de que o sustento de Moisés, como é o meu e o seu sustento, é a presença de Jesus. Se nós estivermos firmados no Senhor, a nossa vitória é certa. A Bíblia diz que Moisés, então, eles colocam ele sobre essa pedra, e a Bíblia diz que um segura de um lado e o outro segura de outro as mãos, e a Bíblia diz que eles prevaleceram, ficaram até o pôr do sol as mãos estendidas, e Josué venceu aquela batalha. Por quê? Porque eles tiveram e entenderam que uma batalha, irmão, as batalhas são espirituais. Eles entenderam que a batalha se vence no mundo espiritual. Então há um mistério nas mãos levantadas. É por isso que a Bíblia orienta: levantai as mãos santas. A Bíblia diz que eles tiveram sensibilidade para enxergar a verdadeira batalha. Tem pessoas que estão perdendo batalhas, que estão, aquilo que é espiritual, estão levando como algo carnal, como algo pessoal. Nessa época havia batalhas travadas assim, mas a nossa batalha que nós vivemos é uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala: a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, nós temos que sair do campo natural, tirar a visão do campo natural e trazer para o campo espiritual. Campo espiritual. Então entenda uma coisa. A Bíblia diz que eles tiveram sensibilidade de entender essa batalha espiritual. Se nós queremos vencer as nossas batalhas, nós vamos vencer no campo espiritual. E no campo espiritual se vence com armas espirituais. É o jejum, é a consagração, é a palavra, é a oração. Então Josué estava ali direcionado pela palavra que o líder dele, que Moisés havia liberado. Eles estavam ali porque foram submissos à autoridade de Moisés. E quando eles tiveram essa sensibilidade, eles começaram a enxergar como Moisés. Porque Moisés levantou as mãos porque ele sabia: essa batalha nós só vamos vencer quando eu colocar Deus nela. Então o segredo das nossas vitórias é colocar Deus no meio das nossas batalhas. É chamar a presença de Deus
para estar conosco. Todos os homens da Bíblia que colocaram, chamaram Deus para a batalha, saíram vitoriosos. E um desses homens, ele fala com Deus, ele levanta uma carta para Deus. A Bíblia diz que Deus responde para ele: olha, nessa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Aleluia. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Então a Bíblia diz que eles tiveram essa sensibilidade, que nós possamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos enxergar coisas, as batalhas espirituais, que nós venhamos enxergar o nosso verdadeiro inimigo. Então tem pessoas que têm perdido batalhas porque estão guerreando contra a pessoa errada, contra o inimigo errado. Eu me lembro há uns 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Eu falo pro lado da serra. Não estava do jeito que está hoje. Hoje, todo lugar na serra, todo lugar, espalhando nas regiões circunvizinhas, todo lugar, a maioria das ruas tem uma boca de fogo. Tem. Por quê? Porque as igrejas começaram a brigar uma com a outra. Ao invés do povo se unir, ao invés do povo se unir para fazer algo em prol do lugar, cada um está defendendo a sua placa. Cada um está olhando para o seu umbigo. Aí o diabo, é isso mesmo, guerreia um contra o outro, que eu faço o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eles estão lutando contra o inimigo errado. Contra o inimigo errado. Aquilo que eu disse semana passada. Antigamente, todo domingo, até antes de eu me converter, era todo domingo tinha um culto a rio em algum lugar na serra. Todo domingo tinha. Agora hoje, vai ver. Quando subia no monte, tinha dia que tinha que procurar lugar para ficar no monte. De tanta gente que ia. Fomos no monte esses dias. Só estava eu e minha esposa lá. Logo depois chegou. Passou a conhecido nosso. Mas antigamente, a gente subia no monte. Às vezes o pastor ia para o monte, né, para as ovelhas, ia aqui com o pastor. Ou seja, o povo perdeu a sensibilidade espiritual. E perdendo isso, o adversário vai ganhando espaço e tempo para trabalhar. E se nós não vigiarmos, isso entra dentro da igreja. Se nós não tivermos essa sensibilidade, acaba entrando dentro da igreja. Aí a batalha já não fica mais externa, ela acaba se tornando interna. Aí é onde muitas igrejas começam, quando você pensa que não, o pastor falou de tal, larga a igreja. O pastor falou de tal, dispersou as ovelhas e fechou a igreja. É porque o diabo entrou. É porque o diabo entrou. Aí alguém vai dizer, não, fulano, não, irmão. Deus não erra quem ele escolhe. Deus não erra. Só que a brecha que é aberta é onde o diabo entra e destrói o rebanho. Que nós possamos ter essa sensibilidade. Por enquanto, estamos em pouco número, mas seja com pouco ou muito, nós não podemos perder essa sensibilidade. Porque o diabo, para destruir, ele não olha a quantidade,
Ele olha a oportunidade para ele entrar e bagunçar com a igreja. Amém? Amém. Toque pelo seu carro.